Boa tarde, queridos irmãos da Igreja Batista Regular de Jardim Eldorado, da IBRE. Também aos irmãos e amigos que estão acompanhando as nossas lives aí nos domingos às 4 horas da tarde. Queremos dar boas-vindas a cada um de vocês mais essa tarde e dizer da nossa alegria de estarmos juntos aqui para adorarmos nosso Deus e meditarmos na sua palavra. Gostaria de convidar você nesse momento a orarmos, pedindo a graça do Senhor e a direção do Senhor em tudo que vamos fazer. Também queremos destacar mais uma vez, ou lembrar mais uma vez que se você tiver algum pedido de oração ou alguma dúvida, coisa que queira compartilhar conosco, pode usar o comentário aí no Facebook mesmo da nossa página e nós vamos tentar retornar para você no mais breve possível. Se for pedir de oração, se você fizer durante o período da live, ao final da live nós oraremos. E se for alguma dúvida, algum comentário, nós vamos tentar entender e o mais breve possível dar uma resposta, tá bom? Vamos orar então? Pai amado, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado por o Senhor ter sido bondoso e misericordioso para conosco. Queremos pedir a tua bênção e a tua ajuda neste momento para podermos compreender a tua palavra, pedindo que o Senhor realmente ilumine as nossas mentes, dando a direção que vem do Espírito Santo e nos ajude a mantermos totalmente dependente dele, para que ele fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas, transforme as nossas mentes. É o que oramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Antes de irmos para o estudo da palavra de Deus, vamos cantar um cântico de louvor e adoração ao nosso Senhor, cujo nome é Teu Povo. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que Santo és Santo, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. É muito bom cantar louvores ao Senhor nosso Deus. É bom adorar ao Senhor. Nós vamos pensar então, como diz aí no título da nossa live, em Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2. Bom, para que você possa encontrar aí Romanos 12, 1 e 2. Então faremos a leitura. Muito bem, então diz assim:
Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estudando história, né, nós estudamos um período do século XVII, que é a Revolução Francesa, né, onde os franceses principalmente, mas havia uma insatisfação em todo o mundo com o sistema que vinha sendo aplicado, né, o sistema de governo que vinha se desenvolvendo até aquele momento, que era chamado de absolutismo, onde o monarca, né, a nobreza, detinha todo o poder e eram eles que determinavam quais eram as leis que deveriam ser seguidas por todos, menos por eles. Então, nesse modelo de governo, o rei estava acima das leis. Ele determinava quais eram as leis, ele julgava essas leis, né, e executava essas leis. Ou seja, o rei detinha os 3 poderes. Era o rei que era o executivo, legislativo e ao mesmo tempo judiciário. Contudo, o rei não se colocava debaixo dessas leis. Isso trouxe na sociedade em geral, mas ficou bem marcado principalmente por causa da Revolução Francesa e tudo que se desenvolveu na França ali a partir do século XVII, uma inconformação. Os homens já não queriam mais se conformar com esse modelo de sociedade, com esse modelo de governo, onde havia muitos desmandos e descasos com a população em geral por parte de seus governantes. É lógico, se nós compararmos agora com o que acontece hoje, nosso modelo de governo é diferente, porém, ainda encontramos muitos descasos e desmandos, né? E isso nos traz também uma certa inconformidade. Nós temos vivido aí nas últimas semanas, né? Algo que já tem começado desde as últimas eleições, uma certa polarização entre os brasileiros quanto ao governo. E eu não quero aqui falar sobre governo, mas eu queria só destacar essa ideia de inconformidade, né? Você notou que o nosso tema é justamente conformado, e inconformado. E esse texto ele está falando sobre isso, ainda que ele não está tratando aqui necessariamente de governo. Mas Paulo vai usar uma expressão muito próxima da ideia de inconformidade, né? A ideia de não se conformar, né, com este mundo. Porém, algo que fica implícito aqui, que nós vamos perceber no texto, é que quando você não se conforma com algo, você tem que se conformar com outro algo. Não tem como simplesmente ficar neutro. Há algumas pessoas, pelo menos eu tenho acompanhado nas redes sociais, principalmente no Facebook, as discussões e debates, né, que tem surgido de um lado e de outro, e sempre há aqueles que querem ficar neutros, né, quer dizer, olha, eu não apoio esse nem aquele, né, como se fosse contrário a tudo, e na verdade o que se cria é justamente isso, é um terceiro partido, né, alguém que não se conforma nem com A, nem com B, ou podemos usar a nomenclatura nem com direita nem com esquerda, mas não existe centro. O que se cria é um terceiro partido de inconformados. Mas ainda assim, ao não se conformar com direita ou esquerda, A ou B, você acaba se conformando com outros grupos, né? Com outros partidos, vamos assim dizer. Eu queria só trazer essa ideia para o texto aqui e termos isso em mente. Principalmente o fato de que quando eu não me conformo com algo, eu me conformo a outro algo. Quando eu quero ficar diferente de alguma coisa, eu me torno semelhante a outra coisa. E é interessante que isso é justamente uma definição para a identidade. Porque a identidade se define a partir da semelhança com alguém e diferença com outro alguém. Toda vez que nós pensamos na nossa identidade, ela é marcada primeiro pela diferença. O fato de que somos únicos. E aí cada um tem a sua identidade. Porém,
ela também é traçada por semelhança. Né? Como identidade nossa, por exemplo, nós somos seres humanos, ou seja, pertencemos ou somos semelhantes a todos os seres humanos, ou todos os seres que são classificados como humanos. Né? Somos diferentes de outros seres que poderiam ser classificados como animais, né? Como vegetais, ou como seres espirituais. Né? Então, semelhança e dissemelhança, conformidade e inconformidade. Ideias que são, a princípio, diferentes, mas que andam juntas, né? Nesse sentido. E é isso que eu queria pensar aqui com vocês, enquanto analisamos esses dois versículos de Romanos 1 e 2. Como é costume, primeiro temos que voltar para o contexto, até para entendermos algumas figuras que Paulo vai usar aqui no capítulo 12. O contexto do capítulo 12, né, Paulo está falando sobre dons, né? Ou sobre o nosso comportamento ou a nossa utilidade dentro do corpo de Cristo. E essa palavra corpo é importante, né, porque é a figura que Paulo vai usar aqui, né, para destacar que nós, mesmo que somos muitos, com as nossas diferenças, mas também com as nossas semelhanças, somos unidos em um só corpo e devemos contribuir para o bem desse corpo. E o versículo 1 e 2 aqui, que serve como introdução para o assunto de dons, Paulo quer justamente chamar a atenção, ou quer já começar exortando e desafiando a igreja nesse sentido. Né? Que a igreja é composta por pessoas diferentes, e deve ser assim, porém todas laborando juntas, né? Para um bem comum, para um alvo comum, para um objetivo comum. Então ele começa, né, notar em outros textos também, portanto. Né, e essa palavra ela serve então como uma cláusula, né, de conclusão. Né, dizendo, olha, tendo em vista o que foi dito até aqui, né, tudo aquilo que nós já pensamos, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, né, e aqui no capítulo 12 Paulo está trabalhando já a ideia de prática, né, de praxis mesmo, daquilo, né, ele trabalhou anteriormente toda a questão teológica podemos dizer, teórica, e agora ele quer que esses irmãos sejam levados a refletir e aplicar aquilo que eles aprenderam, ou que Paulo ensinou até aqui. Né? Então ele começa dizendo, portanto, irmãos, né? Ele apela às misericórdias de Deus, né? E aí faz um pedido, irmãos, né? Ou um rogo, né? Algo, também uma palavra muito característica de Paulo. Que rogo é esse? Primeira coisa, então, que Paulo pede a esses irmãos é justamente algo, como podemos dizer, algo direto, né? Algo até pesado, porque o que Paulo pede é que esses irmãos ofereçam um sacrifício para aquela comunidade, tanto gentia como judaica. A prática de sacrifícios era algo comum. Tanto judeus como gentios estavam acostumados a oferecerem os seus sacrifícios a Deus, no caso dos judeus, ou aos deuses, no caso dos gentios. E era algo rotineiro, fazia parte da prática religiosa comum daquele momento, o oferecimento de sacrifícios. Sacrifícios de sangue, mas nem todos os sacrifícios de sangue, mas com certeza o foco sempre era os sacrifícios de sangue, né, de animais mortos, oferecido então a sua divindade, ou aos seus deuses, ou a Deus, no caso judaico. E Paulo começa aqui falando justamente sobre isso. Né? A primeira coisa que eu quero pedir a vocês é que vocês ofereçam um sacrifício. Né? É importante lembrarmos que sacrifício é algo que custa alguma coisa. Né? Quando eu penso em sacrifício, eu lembro logo do que Davi disse, quando ele deveria, então, como sua redenção, né, pelo pecado cometido, e esse pecado trouxe, então, o juízo de Deus sobre a nação de Israel, e Deus então disse para Davi
até um certo campo e lá oferecer o sacrifício a Deus, né? E o seu pedido então, a sua confissão, para que ele recebesse então o perdão de Deus. E Davi chega até aquele lugar, mas aquele lugar não pertencia a Davi, pertencia a um outro homem. E Davi diz: olha, me fala quanto custa o campo que eu quero comprar de você. O campo. E Davi responde aquele homem diz o seguinte: olha, desculpa, o homem disse para Davi: Davi, você é o rei de Israel. E como rei, e aquele homem não está mentindo, ele não está sendo nem demagogo, na verdade, porque isso é verdade. Uma das questões dos reis é que as terras, toda a terra, né, do povo pertence ao rei. O rei tem o direito sobre toda a terra de uma determinada civilização, ou daquela civilização que ele comanda, né? E aquele homem diz para Davi: Davi, você é o rei, a terra toda é sua. Escolhe o lugar onde você quer oferecer o sacrifício ao Senhor e ofereça o sacrifício. Mas Davi diz para aquele homem: olha, eu jamais oferecerei um sacrifício a Deus que não tenha me custado nada. Porque na mente de Davi, sacrifício envolve perder alguma coisa. Envolve, ou significa a entrega de algo. Né? E é esse sentido que Paulo está empregando essa palavra. Por que eu estou falando disso? Você fala: mas isso é lógico, isso é claro, nem precisava comentar algo como isso. Mas hoje em dia nós estamos acostumados com um tipo de sacrifício que na boa parte das vezes não nos custa tanto assim. Nós nos acostumamos, né, por exemplo, com sacrifício de louvor, né, e cantamos os hinos que gostamos, né, que nos trazem alegria, que nos enchem de prazer e tudo, e nos acostumamos a dizer: isso é um sacrifício de louvor. Realmente pode ser, não estou dizendo que não pode ser um sacrifício de louvor, mas eu queria destacar o fato que às vezes não está nos custando nada. Nós fazemos o que gostamos, na hora que gostamos e do jeito que gostamos, e se não for assim, não fazemos. Então como pode ser sacrifício desse jeito? Qual é a parte da perda envolvida nesse sacrifício? Quando eu entrego aquilo que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Não é esse tipo de sacrifício que Paulo está dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 12. Paulo está falando de sacrifício de perda. Algo que você deve... Algo que é seu, que te é caro, que te custa, mas você resolve então entregar. Né? É disso que Paulo está fazendo aqui. Então Paulo está pedindo à igreja que ofereça um sacrifício a Deus. Sacrifício do quê? Sacrifício do corpo. E nota que eu falei que era importante pensar no contexto, porque para entendermos o que Paulo quer dizer por texto, aqui nós temos que entender o contexto. Paulo, como eu disse, Paulo vai usar outras vezes a palavra corpo, né, entre os versículos 1 até o versículo 21, que é o último versículo desse capítulo. E quando ele faz isso, ele está, lógico, nas outras vezes que ele vai usar a palavra corpo, aqui tendo em vista os dons, ele não está falando do nosso corpo físico, mas ele está falando do corpo que é a igreja, né? Nos colocando como membros deste corpo, como partes vivas que compõem esse corpo e que fazem com que esse corpo também seja um corpo vivo. Nesse sentido, né, o que Paulo tá dizendo aqui é que nós temos que oferecer o nosso corpo, mas com a ideia daquilo que o meu corpo pode produzir, com aquilo que o meu corpo pode fazer. Nota que logo em seguida ele vai falar dos dons, e dons fala de capacitações que Deus tem dado aos cristãos, aos membros do corpo, a todo aquele que nasceu de novo, a todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. Deus tem capacitado para que sirva dentro do corpo. Então quando Paulo está falando aqui que nós devemos, o sacrifício que devemos entregar é o sacrifício do nosso corpo, ele está falando então da entrega completa, total, deste serviço, ou na verdade da entrega, a completude de nós mesmos, de nós como um ser pleno, um ser completo, ou membros deste corpo. Ou seja, eu tenho que me entregar totalmente a Deus para servi-lo, para honrá-lo através do serviço prestado ao corpo. E aqui tem algo importantíssimo, porque mais uma vez o que se destaca aqui é justamente
o lugar e importância da própria igreja. Quando nós pensamos que, olha, eu posso servir a Deus sozinho, independentemente do corpo, isso não faz sentido. Porque o próprio serviço, conforme Deus vai revelar através da sua palavra santa, usando esses homens que escreveram, esse serviço que prestamos a Deus, ou esse culto que prestamos a Deus, está totalmente ligado ao corpo. É servindo ao corpo e servindo com o corpo. E é assim que Deus quer ser servido. É essa a entrega, o que envolve isso. Minhas vontades, meus desejos, o meu intelecto, que Paulo vai destacar aqui, nós já vamos ver isso. Todas as minhas capacidades. Capacidades essas que são dadas por Deus. Não somente o dom em si, e o dom Deus deu exclusivamente para aquele que nasceu de novo com o propósito de servir ao corpo, mas quando ele fala de corpo aqui, ele está falando mesmo daquelas capacidades que Deus me deu antes, inclusive, de ser salvo. Paulo vai dizer, por exemplo, que ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Paulo não nasceu salvo, Paulo alcançou salvação, foi alcançado por Cristo, se tornou parte do corpo no caminho para Emaús, né? Já contando alguns anos de vida aí, né? Mas Paulo entendia que tudo aquilo que ele aprendeu, todas as capacitações que ele recebeu de Deus, né? Desde o seu nascimento, desde o ventre da mãe, até o ponto de se tornar o apóstolo Paulo, era Deus trabalhando, moldando, capacitando a Paulo para então desenvolver o seu ministério a favor do corpo. E que Paulo fez? Ele entregou o seu corpo, ele se entregou plenamente, né? Ele se entregou totalmente ao serviço de Cristo, a ser um instrumento, membro do corpo, para o bem do corpo. E olha como Paulo então gasta a sua vida, né? Se você não gosta da palavra gasta, mas investe a sua vida, né? Desde aquele dia no caminho de Emaús e para frente, né? Se entregando totalmente, plenamente, completamente a servir a Deus. E servir a Deus como? Servindo a igreja, pregando o evangelho sim, mas também edificando a igreja de Cristo. Por onde ele ia, né? Ele não só se contentava em pregar o evangelho, mas ele reunia esses irmãos, né? Congregava esses irmãos, equipava esses irmãos, e mesmo por cartas, mesmo à distância, continuamente se envolvendo com a igreja, né? Para o progresso da igreja. Nota o que Paulo roga aqui, que ofereçam seus corpos como um sacrifício. Que tipo de sacrifício? Primeiro, um sacrifício que é vivo. Um sacrifício vivo. Um sacrifício de vida. Não mais como os sacrifícios do Antigo Testamento, né? Os sacrifícios de mortes, sacrifícios de sangue, porque esse sacrifício foi suprido plenamente por Jesus Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira, que remove, que apaga, né? Que cancela os pecados. Né? E todo aquele que se achega pela fé a Cristo, né? Que confia a Cristo a sua própria vida, como Paulo vai escrever em Romanos 10, né? Todo aquele que crê em seu coração e o confessa como Senhor, recebe então total perdão e pleno perdão. Por isso não precisa mais entregar sacrifício de morte, mas tem que entregar um sacrifício de vida. Se quer crescer, se quer andar com o Senhor, tem que entregar diariamente um sacrifício de vida. Um sacrifício que envolve a desistência do eu, a desistência do controle da minha própria vida, por mais inteligente, capaz, né? Por mais uma pessoa que consegue ler tudo o que está acontecendo e consegue se manter sóbrio e acima de todas as coisas para julgar criticamente todas as coisas, que são coisas importantes. Realmente é importante ter uma mente crítica, e a palavra de Deus diz isso, não é? Nós podemos ter contato com todas as coisas, podemos receber todas as coisas, porém temos que ter uma mente crítica capaz de julgar todas as coisas e reter somente aquilo que é bom, é o ensino da palavra de Deus. Mas lembra que temos que entregar tudo isso como um sacrifício vivo a Deus. Como dizendo, olha, Senhor, como Paulo mesmo disse, né?
não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Mas também um sacrifício que é santo, que envolve justamente isso, né? Separar-me, né? Me afastar, né? Lembrar que na verdade eu já fui santificado, eu fui removido do império das trevas, eu fui removido desse sistema mundano que é mau e pecaminoso. Eu fui santificado por Cristo e agora é minha responsabilidade viver uma vida de santidade. Viver uma vida de renúncia ao eu, ao mundo e ao diabo, que são esses três inimigos que temos. Mas também um sacrifício que é agradável a Deus. E essas coisas estão todas interligadas, porque o sacrifício vivo que é santo é aquele que é agradável a Deus. E se eu quero ser agradável a Deus, eu tenho que continuamente estar oferecendo esse sacrifício que é vivo e santo. O que agrada a Deus realmente é meu reconhecimento de que eu preciso depender de Deus. E santidade é isso. Se podemos definir santidade em uma só palavra, é dependência. É um viver de dependência de Deus. Tem muitas pessoas achando que são santas, né, e estão fazendo coisas das mais maravilhosas possível, né, que talvez como aqueles jovens podem bater no peito, aquele jovem rico, né, do evangelho lá que foi conversando com Jesus, podem realmente bater no peito e dizer, olha, eu tenho observado todas essas coisas desde a minha infância. Mas não estão dependendo de Deus. Estão produzindo a sua própria justiça. Estão fazendo aquilo que são capazes de fazer. E esquece-se do que Jesus disse em João capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Santidade é dependência de Deus. É nos entregarmos realmente ao controle, ao domínio do Espírito Santo de Deus para fazermos aquilo que agrada somente a Ele e não a nós. É esse sacrifício que Paulo está rogando à igreja em Roma, mas também a nós, né? Pela própria inspiração da palavra de Deus. Que nós ofereçamos o nosso corpo, tudo o que somos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai dizer, olha, é isso que é o culto racional de vocês. Esse é o culto que Deus quer. Lembra, dentro de um contexto de comunidade, inclusive. Paulo não está falando com indivíduos, somente nós geralmente olhamos para o versículo 1 e 2 como sendo indivíduo e depois o resto é a comunidade. Não. Todo o capítulo 12 Paulo está falando de comunidade. Na verdade, toda a carta aos Romanos Paulo está falando de comunidade. O culto que oferecemos a Deus deve ser um culto em comum sempre. É verdade que nem todo o tempo podemos estar juntos como agora. E estamos promovendo maneiras, né, criativas de ainda se congregarmos. Porém, é aquela mesma ideia, né? Cristo não está presente, não está fisicamente conosco. Mas sempre que minha mente está ligada a dele, nós estamos juntos. Da mesma forma, eu não estou fisicamente com você, mas agora estamos unidos num só pensamento, cultuando ao Senhor. Então, da mesma forma, é assim que precisamos viver sempre, em todo o tempo. Assim como Deus tem que estar na minha mente constantemente, os meus irmãos devem estar comigo na minha mente constantemente, sendo o alvo das minhas orações, o alvo dos meus anseios, né? O corpo de Cristo. É o culto racional que oferecemos constantemente, ininterruptamente, sendo oferecido a Deus. Não é um culto marcado para um dia específico na semana, num horário específico na semana, mas é um culto que acontece 24 horas por dia. O contínuo oferecimento do nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a parte positiva com a qual ele começa. Mas ele vai para a parte negativa, né? O que não devemos fazer. É a segunda parte aqui. E o que não devemos fazer? Não devemos nos conformar ou amoldar, né,
o nosso corpo. Eu lembro dos meus professores no seminário ainda falando sobre tomar a forma, né? É como quando a mulher prepara um bolo, ou também o homem, né? E esses dias eu também tenho participado um pouco mais da cozinha, ainda que não fiz nenhum bolo, graças a Deus ainda. Mas quando você está fazendo o bolo e você pensa qual é a forma, ou qual é a forma que eu vou dar para esse bolo? Eu vou querer uma forma redonda, com furo no meio, vou querer uma forma redonda completa, vou querer uma forma quadrada, vou querer uma forma de estrela. E de acordo com a forma que nós queremos que o bolo tem, nós escolhemos a forma. A forma é que dá a forma ao bolo. E esse é o objetivo da forma. Dar forma. E Paulo está dizendo, olha, não usem a forma do mundo. Porque não é isso que Deus quer. E é interessante, porque lembra esse, o contexto aqui é o contexto de culto. Então, quem deve dar a forma, a maneira, né, do nosso culto, esse culto que oferecemos constantemente a Deus, no qual o culto no domingo, né, pela manhã, pela noite, na quarta-feira, ou o culto quando nos reunimos para cultuarmos juntos, é uma expressão dessa realidade, é uma forma de expressar essa realidade que vivemos, esse culto diário, constante, oferecido a Deus como um sacrifício de nossos corpos. Paulo dizendo, esse culto não pode ter a forma do mundo. Vocês não podem ser modelados pelo mundo. Então ele diz, não vos conformeis, não assumam a forma do mundo, do sistema do mundo, a maneira de pensar desse mundo, a maneira que este mundo age e reage diante das várias realidades, circunstâncias que eu citei, por exemplo, a Revolução Francesa. E nós hoje ainda, né, vivemos o fruto da Revolução Francesa. Por exemplo, como eu acabei de citar, ter um governo republicano, ou na verdade não republicano, mas onde todo mundo pode votar. Democrático, obrigado Priscila. Viver um sistema de governo democrático, né? Onde o poder é dividido em 3 poderes. Isso começou lá na Revolução Francesa, né? Um dos pensadores iluministas, né? E o iluminismo deu origem à Revolução Francesa, mas foi um dos pensadores iluministas que trouxe esse modelo. Então, olha, não, o poder tem que ser dividido, né? Entre legislativo, judiciário e executivo. Mas nota como é que os homens alcançaram isso. A Revolução Francesa foi uma das revoluções mais sangrentas que a história já teve notícia, onde nenhuma autoridade era reconhecida. E aqueles que lutavam por ideais que vinham lá, inclusive todas as palavras quando a gente precisa foge, né? Mas ideais que vieram do humanismo, que foi fomentado principalmente pela Renascença, né? Ideias como igualdade, liberdade, né? E irmandade. Esses ideais também estavam ali no mesmo caldeirão da Revolução, mas as pessoas que clamavam por isso foram as próprias pessoas que decapitaram reis e muitos outros súditos. Simplesmente porque as pessoas não concordavam com as suas ideias. Então, o que era chamado de o governo das minorias, né, alcançou o poder e não fez nada diferente daqueles que estavam no poder. E você acha que hoje é diferente em qualquer situação? Algum tempo atrás, nós estávamos nos alegrando e festejando porque um metalúrgico, né, chegou a ser presidente. E eu lembro daquele momento, eu vivi esse momento, né, onde um dos slogans era que havia um analfabeto na presidência do Brasil. E por isso o Brasil era um país democrático. Mas quando essa pessoa alcança o poder, faz diferença? Ou é corrompida pelo sistema? E é esse sistema corrompido que Paulo está dizendo, não vos amoldeis. Não nos amoldarmos, como por exemplo nas várias disputas e divisões que surgem daí. Direita, esquerda, centrão,
Olha, partidos, a igreja não pode ser constituída de partidos, muito pelo contrário. Lá em Corinto, quando Paulo, né, chama a atenção daquela igreja, uns estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Paulo diz, o que vocês estão fazendo dividindo o corpo de Cristo? Infelizmente, a gente estamos ouvindo as pessoas dizendo, eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, eu sou desse, sou daquele. E o que nós estamos fazendo dividindo o corpo de Cristo? Precisamos ser cidadãos, votar, né, ter uma mente crítica ao escolher os nossos governantes, com certeza. Mas lembra, temos que fazer essas coisas de maneira viva, santa e agradável, não tomando os moldes do mundo. Pelo contrário, né, para que eu não demore demais aqui, nossa, a terceira coisa que Paulo vai destacar aqui, a primeira coisa então, oferecer um sacrifício, ou o sacrifício do nosso corpo a Deus. A segunda coisa, não tomar a forma do mundo. E a terceira coisa, ter uma mente que seja transformada. Ter uma mente que é renovada, uma mente que é renascida. Pensar todas essas coisas, todas essas realidades, todas as coisas que vivemos, não pelo molde do mundo. Mas lembra que eu falei? Em conformar-nos com o mundo, deve nos levar a nos conformarmos com Deus, senão não é em conformidade com o mundo. Eu vejo muitas pessoas, né, praticamente gritando no Facebook, na internet, aí, falando, não está certo isso, não está certo aquilo. Mas ao que essas pessoas têm se conformado? Ao que eu tenho me conformado quando não me conformo com a realidade que estou vivendo presentemente neste mundo? A resposta bíblica é que se não for uma conformidade com Deus, se não for uma mente renovada, transformada pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus, eu ainda continuo me conformando com o mundo. Pode parecer na minha mente que não, mas essa é a verdade. Porque não tem um terceiro partido. Nessa questão aqui só existe realmente dois polos. E Jesus disse isso certa vez, não é? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não tem... outro texto que fala sobre isso, e o Jesus repete isso, é que não pode servir-se a dois senhores. Quando você agrada a um, automaticamente você aborrece a outro, e não existe um terceiro senhor. Ou você agrada a Deus, ou você oferece um sacrifício agradável, vivo e santo a Deus, ou você está oferecendo um sacrifício ao seu Deus, que no final das contas é você mesmo, o seu eu. E este é o modelo, este é o molde do mundo. Mas Paulo está chamando a atenção da igreja, dizendo, tenha uma mente renovada, pense as realidades sendo o seu tempo, tenha uma vida no presente. Nós não precisamos viver o passado, nem o futuro, podemos viver o presente, e devemos. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Mas temos que pensar o presente com a mente de Cristo, mente essa que recebemos ao sermos transformados por Ele, ao recebermos a nova vida, ao sermos regenerados pelo Espírito dele. Temos que pensar biblicamente cada uma dessas coisas. Temos que ter a Bíblia como guia. A Bíblia, né, como o salmista disse, como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos. A Bíblia enchendo o nosso coração, de maneira que dele realmente procedam rios de água viva. Isso é em conformidade com o mundo. Se você gosta eu não gosto da palavra revolução, mas se você prefere a palavra revolução, é essa revolução bíblica. Não somente uma revolução contra os outros, mas principalmente uma revolução contra eu mesmo. Contra o meu modo de pensar, contra o meu modo de ver e sentir. Para assumir o modo de Deus. Para assumir a maneira de Deus. Pensar e agir neste mundo. Então Paulo diz, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para concluir, Paulo vai dizer, olha, esta é a única maneira de experimentarmos a vontade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável. Sabe, porque às vezes nós olhamos
a ação de Deus no mundo e nota em tudo que vemos, nós podemos e devemos ver a ação de Deus no mundo. Não só nas coisas que nós achamos boa, mas também nas coisas que achamos ruins, né? Sempre esse questionamento, não foi Deus que colocou esse e aquele presidente no governo, porque Deus não faria uma coisa dessas. O que a Bíblia diz é que não tem autoridade que não seja dada por Deus. Foi o que Jesus Cristo disse para Pilatos. A Bíblia diz que toda autoridade foi dada pelo Senhor. A Bíblia diz que é Deus que estabelece reis e é Deus que derruba esses reis. E por isso, inclusive, somos exortados a orar pelas autoridades. E nos submeter a toda a autoridade, porque não existe autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Se você gostar ou se você não gostar. Essa é a maneira de pensar biblicamente. Essa é a maneira que a mente renovada pensa. Posso discordar? Com certeza. Posso expor a minha discordância, desde que seja de uma maneira respeitosa e submissa. Porque a nossa responsabilidade é nos submeter. Não estou dizendo que o homem é bom ou ruim. A própria revelação bíblica, Romanos capítulo 9, não existe bom, não existe justo, nem sequer um. Todos são pecadores. Tanto gregos como judeus. Não existe ninguém que realmente é bom. Jesus disse isso para o jovem rico. Como me chamas bom, se não há ninguém que seja bom a não ser Deus? É a maneira bíblica de... Isso inclui eu e você. Temos que ter uma mente renovada. Temos que viver as realidades. Temos que viver essa nossa realidade a partir de uma mente renovada. De maneira que realmente, né, o salmo seja verdade, né? Que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam sempre em louvor a Ti, ó Senhor. É tremendo isso, não é? E há um peso gigantesco nisso. Tudo que eu pensar e tudo que eu falar deve sempre redundar em louvor a Deus, porque isso é um culto racional. Ou isso é o culto racional. O que temos pensado? O que temos falado? O que sai das nossas bocas? E lembra que a boca fala do que o coração está cheio. O que o seu coração está cheio? Infelizmente eu tenho visto e ouvido, né, muitos corações cheios de rancor, de ódio, de decepção, de medo, de desilusão. E isso não parece refletir uma mente transformada. Uma mente que foi alcançada pelo Senhor. Não estou dizendo que o crente não pode se desiludir. Hoje pela manhã estávamos pensando no texto lá de Mateus, capítulo 11, né? Meu irmão Rodrigo compartilhou conosco o nosso devocional pelo Zoom. E estávamos lembrando que mesmo João Batista, aquele que foi considerado o maior no reino dos céus, teve um momento de dúvidas. Estando encarcerado, né? Com muita gente dizendo muita coisa. E de repente ele chama os seus discípulos e fala: olha, vão lá até ele e pergunta: o Senhor mesmo? É o Messias? É o Senhor que devemos esperar ou devemos esperar outro? Há um momento sim. Mas nota o que João faz? João corre para Cristo. João busca em Cristo a resposta. João busca em Cristo a solução. E Cristo dá a resposta. Fala para João: olha o que está acontecendo. Alguns estavam vendo só o Império Romano dominando Israel. Alguns só podiam ver o sofrimento que ser escravo de Roma estava trazendo. As injustiças praticadas por Roma, praticadas pelas lideranças religiosas de Israel, como os saduceus, os fariseus e assim por diante, pelo próprio rei colocado por Roma sobre Israel, o Herodes, ou pela completa indiferença de Pilatos. Mas Jesus diz para João: olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos estão andando.
E como, né, podemos parafrasear Isaías, está sendo anunciado o dia do Senhor. E sabe, aquilo tranquiliza João. E João pensa, bom, agora eu posso morrer em paz, porque cumpriu o meu ministério. Irmãos, é o mesmo desafio a nós. Nós temos que ver mais simplesmente do que está diante dos nossos olhos. Nós não podemos só ficar vendo as injustiças, vendo o Covid, vendo isso e vendo aquilo, e não conseguirmos enxergar o bom braço do Senhor, o poderoso braço do Senhor atuando em todas as coisas. Precisamos ter uma mente renovada. Precisamos não nos conformar com esse século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, de maneira que essas circunstâncias, que nessas situações, seja na questão do Covid, seja nos desfeitos dos nossos governantes, nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nota que só uma mente renovada pode fazer isso. Uma mente mundana vai só enxergar aquilo que está diante dos olhos. Mas uma mente renovada pode acontecer aquilo que aconteceu com o servo de Eliseu. Quando ele, desesperado por causa do exército sírio que cercava Israel, e Eliseu ora e diz, Deus, abre os olhos dele para que ele veja o que eu vejo. E quando os olhos dele são abertos, ele vê todo o acampamento de Deus ao redor do exército sírio. Que coisa tremenda, não é? É isso que precisamos, clamar a Deus que abra os nossos olhos, para que possamos não ver o exército de Deus, mas que possamos ver a boa mão do Senhor que continua estendida sobre nós. Uma mente renovada. Então lembra disso. Deus, através de Paulo, está rogando que nós oferecemos um culto que seja agradável a Ele, um culto racional, que é o sacrifício, a entrega dos nossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para tanto, não podemos nos conformar com este século, com este mundo, mas sim precisamos renovar a nossa mente, através da palavra, através da comunhão, através da oração, através da dependência, para que assim, neste momento que vivemos, por pior que ele seja, possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. E que nós possamos viver esta realidade. Não a realidade deste mundo, mas a realidade celestial. A realidade a qual pertencemos agora, ao sermos alcançados por Cristo. Há algum pedido de oração pelo qual Sim. posso orar? A Luzilene pede oração pela dona Luísa, que é a patroa dela, que está internada, já tem uma semana. E o médico falou que a situação dela é bem grave e o tumor no fígado e no períneo aumentou bastante. Tá bom. E também ela acha que ela está com anemia, então pede que oremos. Tá bom. Também Moisés Santos pede oração pela família do pastor Emanuel Júnior, da cidade de Aracaju, Sergipe, Ok. pois a esposa dele faleceu. Ah, tá bom. Eu acho que o Moisés Santos é o Moisés que foi membro da igreja também, né? Ok. Tá bom. Muito bem. Então, vamos orar, né, pelo pedido da irmã Luzilene, pedindo pela sua patroa, Dona Luísa, que também é patroa da irmã Maria Luísa. E também orar pelo pedido do irmão Moisés. Tem pedido para que lembremos da família do pastor Manuel Júnior, pela perda da sua esposa e também da mãe, né, dos filhos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que realmente é tremenda. Obrigado pela convicção que o Senhor nos dá, através dela mesma, que ela nunca retorna para o Senhor vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E é nisso que confiamos e é por isso que pregamos. Não porque haja capacidade qualquer em nós mesmos. Não porque haja qualquer tipo de habilidade nossa. Mas como Spurgeon falou, Pai, nós dependemos do Senhor em tudo. E é o Teu poder que realmente opera em nós e através de nós. E é Ele que nos capacita e nos desafia a fazer o que precisamos fazer. Somos constrangidos pelo Senhor, pelo Teu amor. Obrigado por isso. Também nesse sentido queremos colocar diante do Senhor a vida
Senhor, Dona Luísa, nós não conhecemos ela muito bem, só aquilo que a irmã Luzilene e também a irmã Maria Luísa têm compartilhado conosco, mas o Senhor conhece ela perfeitamente. O Senhor sabe qual realmente é as necessidades dela. E pedimos que a tua mão, realmente a tua boa mão esteja sobre ela também. Principalmente, ó Pai, que através dos testemunhos das tuas servas que trabalham com ela ou de outras pessoas que o Senhor queira usar, ela possa chegar ao conhecimento pleno de Jesus Cristo, teu Filho, e receber por causa disso a salvação da sua vida. Não somente ela, mas toda a sua família. Pai, lembramos da sua filha também, de toda a sua família. Que o Senhor possa estar atuando poderosamente nessa família. Sabemos do teu poder para curá-la. Sabemos que o Senhor é poderoso para instantaneamente, de forma realmente milagrosa, curá-la. Mas sabemos que o Senhor sempre tem um plano. E que esse plano, como acabamos de ler, é sempre bom, perfeito e agradável. Por isso queremos nos submeter realmente à tua vontade. E colocar a vida dela diante do Senhor. Da mesma forma, queremos pedir o teu conforto e o teu conforto e consolo, ó Pai, para a família do pastor Manuel. Pedindo que o Senhor abençoe realmente a vida do teu servo. Tu sabes o quanto é importante para nós que servimos de forma integral. O Senhor, temos a nossa esposa ao nosso lado, que nos apoia, nos ajuda. Mas aprove o Senhor recolher a tua serva, ó Pai, e que o teu conforto, o teu consolo também esteja sobre essa família. Dá a eles a direção que vem do alto e aquele consolo que só o Senhor realmente pode dar. Continue abençoando também Moisés e toda a sua família também, ó Pai amado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de fazermos contatos com pessoas, inclusive, que às vezes, como é o caso, conhecemos a irmã Luzilene, conhecemos o irmão Moisés, mas não conhecemos direito nem a Dona Luísa, nem o pastor Manuel, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de alcançarmos as pessoas também através das nossas orações, de nos importarmos verdadeiramente com elas e de podermos colocar elas diante do Senhor como alvo da nossa intercessão. Obrigado por esse privilégio que nos tem dado. Continua fazendo a tua vontade e que nós realmente possamos continuamente, diariamente oferecer ao Senhor este culto racional, a entrega de nós mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, não nos conformando com este mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente, de maneira que então possamos realmente experimentar a tua vontade como sendo boa, perfeita e agradável. É o que nós oramos agradecidos, certos da tua resposta, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.